Salve família Palmeiras! E vamos para os destaques do nosso Verdão. Atualização de cria do Palmeiras. Proposta do PSG por meio-campista, reforço importante contra o Botafogo e muito mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Vamos começar falando de uma bonita atitude do Richard Rios. Depois do jogo, o volante pediu oração pro Patrick do São Paulo, que sofreu uma lesão séria e afirmou que sentiu medo depois do lance. Dá uma olhada aí na cena divulgada pela TV Palmeiras. Queria falar uma coisa, não sou de falar muito, só queria fazer essa oração aqui pelo rival, que o rival, mas a gente sente ali como se fosse companheiro, que aconteceu com ele, fazer a oração por ele, porque a gente viu o momento que ele estava passando ali, ele não era, nem conseguia nem falar, e o olho ficou branco. Eu senti muito medo, confesso, eu estava fazendo uma oração ali, só quero fazer essa oração aqui por ele. É legal essa atitude do nosso meio-campista, né? Boa recuperação aí pro atleta São Paulino e que ele possa se recuperar e voltar o mais breve possível. É um ser humano, né? E a gente tem que torcer pelo bem de todos. Então boa sorte aí pra ele. E já que a gente falou do clássico entre Palmeiras e São Paulo, aqui vai um desabafo, torcedor. Até o momento da publicação desse vídeo, a CBF ainda não divulgou o áudio do VAR do clássico. Mas o engraçado é que os áudios do VAR de outras partidas da rodada, como Vitória e Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Fortaleza, Atlético Mineiro e Cuiabá, e Fluminense e Corinthians, já foram disponibilizados. E o detalhe é que alguns jogos aí foram bem depois do Palmeiras, como o caso do Cruzeiro e Vitória, que jogaram um dia depois à noite. E fala sério, hein, torcedor? A ausência do material que poderia esclarecer umas decisões que prejudicaram o Palmeiras levanta umas questões, não é mesmo? Por que a demora e o que tem para esconder? A transparência na arbitragem é fundamental para a credibilidade do futebol brasileiro e a falta de divulgação desses áudios aí coloca mais uma vez em dúvida a imparcialidade das decisões tomadas em campo. Quando o VAR foi introduzido no futebol, ele prometia trazer mais clareza e justiça aos jogos. Eu lembro que eu comemorei muito porque, teoricamente, iam parar de assaltar o Palmeiras como sempre acontecia. No entanto, episódios como esse aí, onde o áudio não é divulgado prontamente, apenas contribui para aumentar as suspeitas de favorecimento e prejudica muito a imagem do nosso campeonato, que já não é tão bem vista, não é mesmo? Nós já fomos prejudicados inúmeras vezes nesses últimos jogos, e isso reforça ainda mais que existe uma má vontade contra o Palmeiras. Pensa comigo, se não tem nada para esconder, nada mesmo, por que demorar tanto assim? O torcedor que já convive com insegurança gerada pelas decisões, muitas vezes bem duvidosas dos árbitros, merece muito mais respeito e clareza, senhora CBF. Isso é uma vergonha o que eles estão fazendo. A não divulgação e demora do áudio do VAR só reforça a ideia de que o futebol brasileiro está bem longe de ser transparente e que, por sua vez, desvaloriza muito o esporte como um todo. Nós somos o país do futebol e não sabemos valorizar o nosso próprio produto. Omissões como essa daí da CBF apenas afastam o torcedor e colocam em xeque a confiança no sistema todo. Não é à toa que a nossa comissão técnica já desconfiou muito desse sistema aí, né? Muitos torcedores brasileiros estão se afastando cada vez mais do futebol por decisões absurdas como essa daí. A transparência na arbitragem não deveria ser uma exceção, mas sim a regra. Não tem espaço para segredos ou esquecimentos em um esporte que movimenta paixões e bilhões de reais. Quem aí não se lembra daquele lance contra o São Paulo na Copa do Brasil, que simplesmente esqueceram de traçar a linha e depois o VAR foi reiniciado misteriosamente? Se a CBF realmente se preocupa com a integridade do futebol brasileiro, ela tem que divulgar o quanto antes os áudios do VAR, tanto de Palmeiras e São Paulo e de todas as partidas, não é mesmo? Não tem que esconder nada. Se errou ou não, a gente tem que saber. A gente tem que saber o motivo. Se foi falha técnica, de capacidade, ainda vai, né? O problema é que pode ter coisas aí por trás. E isso que é complicado, né, torcedor? E outra coisa é a nossa arbitragem, né? Já tá na hora de profissionalizar e cobrar esses árbitros. O juiz tem que dar entrevista, tem que explicar suas decisões, porque senão fica muito fácil. Eles erram, passa e tudo fica normal pra eles, não tem punição nenhuma. Tem que ter punição, tem que ter um ranking sério. Isso não pode ficar do jeito que tá hoje, não é mesmo, torcedor? Mas, o que você pensa de tudo isso? Existe algum complô ou uma má vontade contra o Palmeiras? Ou você acha que eu tô só exagerando e sendo chorão? Me conta o que você acha aí nos comentários. E aproveitando também que a gente falou do Richard Rios, vamos falar também de uma proposta ao jogador.
O Paris Saint-Germain está disposto a desembolsar 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais, mais bônus para adquirir o nosso meio-campista, Richard Rios. O interesse do clube francês surgiu depois do bom desempenho do jogador na Copa América, o que também atraiu a atenção de muitos outros clubes europeus. Entretanto, o Palmeiras não pretende negociar o jogador nesse momento. Richard Rios tem contrato com o clube até dezembro de 2026 e tem uma multa rescisória alta para o exterior, 100 milhões de euros. O Verdão tem 70% dos direitos econômicos do atleta, que foi contratado do Guarani em 2023 por apenas 1 milhão de euros. Bom, torcedor, é um bom dinheiro esses 20 milhões aí, mas pelo que eu apurei aqui, o Palmeiras não quer liberar no meio do ano. Mais uma coisa que pode ajudar o jogador a sair se ele quiser é que o PSG estaria disposto a esperar o jogador no fim do ano, compraria agora para chegar só em janeiro. E isso aí facilitaria porque o Palmeiras não costuma liberar os seus jogadores no meio da temporada, né? Então vamos aguardar, mas o Richard Rios pode sim estar de saída. Mas se sair, espero que seja por um bom valor, né, torcedor? Pelo que comentam, ele quer mesmo sair, os empresários também querem que ele saia. Então acho que é difícil segurar, porque depois o jogador fica insatisfeito e a gente já viu essa história, não é mesmo? Então, que fique aqui até o fim do ano, pelo menos, e que a gente possa buscar um substituto. Mas o que você acha da possível saída do Richard Rios? Acha que tá certo a venda ou seria melhor segurar? Me conta aí. E agora uma boa notícia, a Federação Paulista de Futebol anunciou nesta terça-feira a liberação da presença da torcida organizada Mancha Alviverde no decisivo confronto entre Palmeiras e Botafogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A decisão veio depois de uma recomendação do Ministério Público de São Paulo que flexibilizou a punição aplicada à organizada. Originalmente, a Mancha estava banida dos estádios por um mês em decorrência de um incidente com torcedores do Flamengo depois da partida da Copa do Brasil. No entanto, o Ministério Público recomendou a liberação parcial da torcida para o jogo específico dessa quarta-feira, considerando a importância da partida e a necessidade de apoio ao time. E bem legal esse entendimento deles, né, de que o time precisa de apoio. Eu gostei bastante. E o confronto marcado para as 9h30 no Allianz é crucial para o Palmeiras, que precisa reverter uma derrota de 2-1 sofrida no jogo de ida, você sabe, né, torcedor? E a Federação Paulista de Futebol destacou que a liberação da Mancha é restrita a apenas esse jogo e está sujeito a algumas condições específicas. Mas que bom, né, torcedor? A gente sabe que eles estariam lá de qualquer jeito, mas agora eles podem estar mais à vontade, podem ter instrumentos musicais e tudo mais. E esse, goste vocês de torcida organizada não, mas é um baita reforço mesmo. O Palmeiras precisa da vitória e isso aí é fundamental. A Mancha canta o jogo todo do início ao fim e puxa o grito de todo mundo que tá lá no estádio. Então eu tô muito feliz com essa notícia, porque pode fazer a diferença. Contra o São Paulo mesmo, o estádio tava numa sinergia surreal. Se repetir isso aí contra o Botafogo, vai ajudar demais. E eu não tenho dúvida que a nossa torcida vai fazer a sua parte, né, torcedor? Vamos torcer pro time estar inspirado e fazer também a deles. E agora, só pra fechar, já que a gente falou de Botafogo, vamos falar de uma cria da academia e uma notícia um pouco triste, na verdade. O Botafogo está próximo de concretizar o empréstimo do volante Patrick de Paula para o Criciúma até o fim do ano. Uma das nossas grandes revelações por aqui, infelizmente se perdeu com sucesso e hoje está indo para um time de menor expressão, bem menor, né? O Patrick tinha chegado ao Botafogo em 2022 e na época foi a contratação mais cara da história do clube. Na época o Botafogo pagou 6 milhões de euros, que dá mais ou menos 33 milhões na cotação da época, por 50% dos direitos do volante. Bom, é isso, torcedor, só mostrando uma cria que tinha um potencial gigantesco e agora tá indo para um time menor. Vamos torcer que ele se recupere, né? Quando surgiu aqui era uma das nossas crias que mais tinha talento, com certeza, e é uma pena ele ter se perdido, né? A gente já viu alguns sinais aqui no Palmeiras, quando ele colocou o brinco, lembra? Ele jogou com brinco, teve que sair para tirar. Infelizmente a gente sabe que ele não tinha muita cabeça, né? Mas espero de verdade que ele possa colocar a cabeça no lugar, voltar a jogar bem, até porque o Palmeiras ainda tem 50% do jogador e eu gosto de ver nossas crias tendo sucesso. Mas e você, o que achou da situação do Patrick? Acabou mesmo o futebol dele ou ele se perdeu na fama? O que você acha? Me conta aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, todas as notícias do dia em um só canal. Um grande abraço, até a próxima e avante palestra!